Pergunta: por que o 787 é considerado um avanço tecnológico? E que vantagens operacionais ele tem em relação a outras aeronaves como o 737? E com a resposta, Henderson Rafael, escritor, comissário e piloto de linha aérea. Existe uma série de diferenças importantes, tanto de performance quanto de automatismo. Por exemplo, o 787 tem modos de automatismo diferentes do 737, mas eu acho que a principal diferença é com certeza o fly-by-wire. O 737 é um avião que tem controles de voo convencionais, enquanto o 787 é um avião que usa tecnologia fly-by-wire, em que um computador processa todos os movimentos, tanto que o avião sofre externos, quanto os movimentos que você faz. Então, por exemplo, só um exemplo bobo, você está vindo numa aproximação e existe algum vento ali fazendo uma turbulência e aquele vento jogou sua asa para cima. No 737 você provavelmente vai ter que comandar essa asa de volta para baixo se ela não voltar sozinha. No 787 ele vai perceber que foi o vento que jogou ela para cima e não você, e ele mesmo vai trazer a asa de volta. Se você tentar voltar a asa como você fazia no 737, aí você aumentou aquele movimento que o avião já tinha sofrido, porque o fly-by-wire vai entender, opa, além dela ter subido e eu ter descido, agora ele quer, além disso ele quer descê-la, então você vai acabar descendo muito mais do que precisava. E aí isso pode gerar a gente chama de Pilot Induced Oscillation, né? O vento de cabine, que o piloto é que provoca todo aquele balanço do avião. Então todas essas coisas são muito importantes, a gente entender como o avião reage. Também é bem bacana no 787 que a gente voa usando o HUD, Head Up Display, e aí com isso a gente segue um círculozinho chamado Flying Q, que nada mais é que o FPV, o Flight Path Vector. Então você voa direto o resultado. Quando você aponta o avião para onde você quer ir, ele vai, né? Enquanto voando o Flight Director, você meio que está movimentando o avião para ter um resultado, né? Com o FPV você já voa o resultado. No 737 a gente tem o Level Change, que ele vai pegar e escravizar a velocidade e te dar, a partir daquela potência que você tem, um pitch e uma razão. Já no 787 ele tem uma lógica mais elegante um pouco, em que ele tenta chegar na próxima altitude que você selecionou em 2 minutos. Então dificilmente você vai ter o avião não vai mergulhar com tudo, não vai levantar o nariz com tudo, como o 737 às vezes fazia. Com relação à descida, o 787 é um avião que tem muita asa, ele não desce com tanta facilidade, então você precisa usar muito speed brake. O speed brake do 787 é muito efetivo, e ele, como tem uma asa muito lisa, por exemplo, a 300 nós, o 787 vai ter uma razão baixíssima de descida, enquanto o 737 estaria despencando. Então o que você vai ter que fazer? Se você quiser realmente descer no espaço curto de distância, o jeito é reduzir e dar speed brake. Ele vai descer muito mais eficazmente do que com a velocidade alta como o 737. Relação também de possibilidade de automatismo, né? O 787 ele opera com 3 autopilots, então se você perder um autopilot, aí você vira praticamente um 737, porque você fica para um autoland, a gente chama isso de fail passive, né? E fail operational. Fail operational é um avião que tem 3 autopilots, então ele perdendo um autopilot, ele continua com 2, continua podendo fazer um autoland. Um avião que tem só 2 autopilots, se ele perder um autopilot, ele já não pode mais fazer um autoland, então ele vira um fail passive. Então tem muitas vantagens, porque é um avião feito para voar longe e em condições de visibilidade mais baixas, né? A gente pode fazer até o ILS categoria 3 do 787, enquanto no 37 o máximo é a categoria 3A. A gente pode fazer o 3B no 787. Mas outra diferença óbvia é o conforto, é um avião muito mais confortável, altitude de cabine mais baixa, o ar mais limpo por conta de não vir de bleeds, tem muito mais espaço interno até para os pilotos, e ele é um avião que voa mais alto que o 737 também. O teto máximo do 737 é 41 mil pés, do 787 são 43.100. É um avião que pesa 3 vezes mais que o 737, voa aí até 17, 18, 19 horas, se tiver com o tanque cheio e não tiver lotado, mas mesmo lotado ele voa bem até 15, 16 horas. É um avião que tem muitas possibilidades bacanas e que faz, logicamente, uma missão muito diferente da missão que faz o 737. Mas para o piloto eu diria que ambos são muito bons de voar de modos diferentes.